Olá pessoal, chegamos aqui a essa nossa temática, né? Fechamos ali anteriormente as nossas discussões, a nossa conversação sobre Guerra Fria, e aí a gente chega nessa fase aí do Brasil depois da Era Vargas, que os historiadores chamam de uma experiência democrática brasileira. Por que se chama assim? Porque estamos falando de um período em que o povo brasileiro escolheu de fato os seus representantes. Foi um período em que o povo brasileiro ali escolheu mesmo quem iria estar representando o país, tá? É um período que vai de 45, com a saída de Vargas, até 64, com o golpe civil militar aqui no Brasil, tá bem? Então, a partir daí a gente vai desenvolvendo essas nossas explicações e a gente vai entendendo aqui melhor esse período. Essa aula vai ser dividida em três partes, porque a gente tem esse período do Trei Vargas, depois a gente tem na outra semana a figura de Juscelino Kubitschek como discussão, né, que é um período importante da história, e aí a gente vai desenvolvendo depois, se a memória não me falha, para as figuras de João Goulart, tá, e tantos outros. Jânio Quadros também entra nesse debate e o golpe, tá? Então é esse período aí demarcatório que a gente tem por discussão. Mas vamos seguindo que o que vale é a gente entender mesmo o geral, tá bom? Então, como eu havia falado para vocês, esse período da história ele é tido pelos historiadores como sendo uma experiência democrática, um período em que o povo brasileiro participou das eleições e pôde escolher seus representantes. Se vocês lembrarem da nossa última aula sobre Era Vargas ali no finalzinho, vocês devem lembrar que existia uma pressão muito grande para que Vargas deixasse a política. É o melhor, deixasse o governo mesmo. Porque a gente tinha um governo que entrou no poder em 1930, e a gente já havíamos passado 15 anos ali, em 1945, e ele ainda estava no poder, utilizando-se de meios até ilícitos para permanecer com isso, como aquela ideia do Plano Cohen, que a gente teve em 1937, que ele disse que havia um plano comunista no país, tá bom? E aí, com o advento da Segunda Guerra e todas aquelas situações, muitas pessoas que voltaram de lá falavam o seguinte: beleza, a gente foi lá para fora para combater as ditaduras externas, né? Combater ali o nazismo e o fascismo. Mas a gente está esquecendo de combater a ditadura interna aqui no Brasil com esse governo de Vargas que já está há 15 anos no poder. Então, com essa pressão toda, Vargas, por meio de uma represália ou de uma situação maior, ele mesmo renuncia, tá? E ele marca as eleições para dezembro daquele ano. Foi uma ação para tentar se promover também, tá? Então, nesse bate-bola, nesse vai e vem, houveram outras situações, mas no geral Vargas acaba saindo. Dessa saída de Vargas, a gente vê o surgimento de duas vertentes políticas ali. Um projeto tido como nacionalista e um projeto mais liberal, tá? Esse projeto nacionalista era encabeçado pelo próprio Vargas, tanto que ele apoia o desenvolvimento de alguns partidos, e o projeto liberal encabeçado por Carlos Lacerda. O que é que caracterizava cada um? A ideia liberal ela defendia que o Estado ele não deveria intervir na economia, seguir essa ideia do liberalismo econômico. Então, as leis de mercado de oferta e procura que iam reger as coisas, além, claro, de abrir o mercado brasileiro para exportação, para produtos importados também, trazer esse diálogo aí. Enquanto que o projeto nacionalista de Vargas, como o próprio nome já fala, se relaciona à valorização do Estado Nacional. Então, o Estado ele deve controlar a economia para proteger o produtor, entende? Manter uma postura de independência com relação aos países estrangeiros, toda essa linha de comunicação. Então, nas eleições de 45, nós temos o surgimento de quatro partidos ali, na verdade três, né? Um estava meio lá, meio cá, mas enfim. Nós temos o desenvolvimento de alguns partidos políticos para participarem. A União Democrática Nacional, né, encabeçada pela figura de Carlos Lacerda como seu principal representante, contrário total às ideias de Getúlio Vargas e defendia esse liberalismo que a gente já falou. Tinha o Partido Social Democrático, que seguia a linha de Vargas dentro desse projeto nacionalista e geralmente estava associado aos grupos que a gente vive, os grupos que a gente já viu das oligarquias agrárias. E nós temos também o PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro. Nessa época, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha entrado na ilegalidade em 37, com aquela ideia do Plano Cohen e tudo mais, ele volta mesmo à legalidade. E aqui um detalhe interessante, ele passa a apoiar Getúlio, por quê? Eles viam no projeto liberal,
naquelas discussões de Carlos Lacerda, como um caminho de quebra da hegemonia nacional. Então, Getúlio Vargas, para o Partido Comunista, começa a ser visto como uma ideia de um Brasil que defendesse os interesses da nação mesmo. Uma característica muito importante das eleições de 45 é que aí a gente vai ter o voto direto e secreto, e as mulheres elas vão estar participando do processo eleitoral também. São todos elementos que a gente encontra aqui. Os analfabetos nesse período não votam, tá? Então é outra questão que vai ser muito discutida também nos outros anos, tá? Daquele ano, o cara que vai vencer as eleições é Dutra, tá? Eurico Gaspar Dutra, um general, tá? Apoiado por Vargas, e ele vai fazer parte dali do PCD e do PTB como coligação. Vargas naquele ano ele vence para ser como senador mesmo, e aí ele continua na política, Vargas não some desse jeito ainda, tá? E o governo de Dutra ele vai durar ali de 46 a 50 mesmo, ele vai seguir o mandato como um todo. E a principal característica do governo Dutra vai ser a perseguição ao comunismo. Ele se alinha muito aos Estados Unidos, rompe ligações que o Brasil possuía com a União Soviética, caça o Partido Comunista Brasileiro, tá? Expulsa pessoas que eram ligadas mesmo ao PCB, e outras pessoas acabam sendo presas, sabe? Jorge Amado é um desses casos aí, o escritor Jorge Amado, que ele acaba sofrendo um pouquinho nesse período aí por perseguição também, tá? O governo Dutra ele se caracteriza por dois períodos, onde ele vai estar ligado às ideias liberais, bem forte ligados a isso. Isso vai fazer com que a indústria nacional sofra um bocado, porque ele vai abrir para importação e os produtos nacionais começam a sofrer bastante. E aí, para tentar consertar essa burrada que ele fez, ele fecha novamente o Estado para as importações e ele começa a incentivar a compra de produtos internos. Aí são dois períodos mesmo do governo Dutra bem fortes aí. E aí eu gostaria só de ressaltar, mesmo, vou até voltar o slide para deixar isso claro, tá? Mesmo Dutra sendo apoiado por partidos de veias nacionalistas, por uma linhagem nacionalista de governo, o seu governo, seus primeiros anos de governo se alinham a ideias liberais. Então, o seu governo ele vai se alinhar muito com as ideias de um liberalismo mesmo, de como o que era pensado pela UDN. Então, são algumas situações aqui bem conflitantes. Tanto que nas eleições futuras a gente vai ver os candidatos vão acabar criticando algumas das ideias de Dutra, mas isso aí a gente vê depois, tá? Então, buscando se alinhar mais ainda aos Estados Unidos e a essas vertentes, Dutra ele vai criar ali, vai montar mesmo durante o seu governo, vai aprovar, claro, no seu governo uma nova Constituição, a Constituição de 1946, 18 de setembro de 1946, tá? Alguns pontos eu deixei anotado aqui, vale para a gente lembrar, tá? Definir o Brasil como uma república presidencialista, garantia a liberdade de pensamento, de expressão e associação, concedia grande autonomia aos três poderes, ao legislativo, executivo e judiciário, permitia o direito ao voto a todos os cidadãos, tá? Maiores de 18 anos. Os analfabetos acabam ficando excluídos do processo. E a gente tem aí o direito à greve também, menos para serviços essenciais. São alguns elementos da Constituição de 46 do governo Dutra. E aí a gente chega nas eleições de 50 e com 48,7% dos votos, Vargas, que se lançou candidato, acaba entrando aí novamente como presidente da República para mais um novo mandato. Nesse governo de Vargas, a gente percebe que os conflitos eles continuam bem fortes aí. Ou melhor, essa divisão mesmo essa disputa dentro do Brasil acaba ficando muito forte entre conservadores ou melhor dizendo, entre liberais e nacionalistas. A gente vê um racha muito forte durante o governo. Então, Vargas ele sempre vai estar tentando quebrar muito a imagem que tentaram construir ele de ditador. Então ele vai tentar reforçar mais medidas populistas, populares mesmo, do que medidas mais restritivas. Ele tenta se aproximar ainda mais àquela imagem de pai dos pobres, tá? Então, durante o governo, o que a gente vai perceber mesmo são conflitos políticos, tá? Para tentar quebrar a imagem um do outro. Nesses movimentos, o que a gente começa a perceber mesmo era que os liberais eles queriam que o petróleo nacional fosse repassado para empresas estrangeiras, enquanto Vargas ele tentava manter ele como um produto nacional. E aí a gente tem a campanha do petróleo é nosso, que vai acabar culminando na criação da Petrobras em 1953.
entende? Que detinha o monopólio do petróleo nacional e fazia com que o Brasil ele fosse o principal responsável por extrair e comercializar aquele petróleo. Então era uma medida nacionalista que criava uma empresa estatal de manutenção do Estado brasileiro, tá? Enquanto que acontecia e continuava ainda os conflitos desse lado. A gente vê o surgimento de dois movimentos, um conservador e outro chamado de progressista. Os conservadores se encaixavam mais na linha dos liberais, enquanto os progressistas ali se alinhavam mais aos nacionalistas e comunistas que nós já havíamos discutido, ok? E aí a gente vai seguindo, porque o governo de Vargas, ele nessa segunda fase do governo de Vargas, vai ser repleta de discussões e entraves, tá? Principalmente por causa de Carlos Lacerda, que toda vez que ele era colocado para falar em rádio, uma coisa ou outra, ele descia a lenha no governo de Vargas, falava mal mesmo, criticava a oposição, enfim, ele estava lá para falar e questionar mesmo tudo aquilo que ele não concordava. Até que Carlos Lacerda, ele vai sofrer um atentado à bala, vão tentar matar ele, ele sobrevive, só que Rubens Vaz, que era um major da aeronáutica, morre. E aí os militares caem mais em cima, começam a investigar a fundo isso aí e descobrem quem vai mandar matar mesmo, quem vai tentar essa situação contra a Lacerda, foi um cara chamado Gregório Fortunato, que era da guarda de Vargas. E aí um inferno está instaurado, tá? Porque todo mundo vai começar a apontar o dedo para Vargas, a crítica em cima. Vai ser um período bem conturbado mesmo desse governo. Para não falar, que aqui eu acabei pulando esse detalhe, que vale a gente lembrar, que um tempo antes disso, João Goulart, que era ministro da Economia de Vargas, falava em um ajuste para o salário, para tentar corrigir algumas questões de inflação, em 100%. Então o salário mínimo ele ia duplicar praticamente. Tá? Então os liberais caíram em cima disso, sendo que não dava. Tá? Vários ataques de grupos políticos e empresários em cima de Vargas, então foi uma situação bem conturbada. Então existia uma pressão forte para Vargas renunciar, principalmente depois desse atentado a Carlos Lacerda, acusando ele como se fosse criminoso, que ele não devia estar ali, tá? Grupos militares exigiam mesmo o afastamento dele da presidência, mas só que Vargas ele agiu mais rápido. E na madrugada de 24 de agosto de 54 ele se suicida, ele dá um tiro no próprio peito e ele deixa uma carta testamento. Eu vou deixar a carta anexada para vocês lerem ela posteriormente, quem quiser, tá? Mas tem um trecho aqui que eu achei necessário trazer para vocês, que diz o seguinte: E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não me abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse é um pequeno trecho, é o trecho final da carta, ela é um pouco maior que isso, tá? Vale a pena vocês darem uma lidinha, que é um texto fantástico mesmo aí. Tá? Tem um peso forte, onde ele critica mesmo algumas estruturas do Estado, mas detalhes, né? E aí eu deixo para vocês essa atividadezinha aqui, duas questõezinhas como sempre, bem tranquilo. Acredito que assim vocês até já tenham feito, então aproveitem e até mais. Valeu!